Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal da Família Tricolor, que tem vídeos diários sempre falando do nosso Fluminense, então deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal, fortaleça cada vez mais essa família. Então vamos pro pré-jogo, Fortaleza e Fluminense no Castelão. Está com saudade do Fluminense, né? É normal, o Fluminense agora só joga aos finais de semana, então no meio da semana fica esse vazio no nosso coração, mas a gente já vai encontrar o nosso Tricolor neste sábado às 21 horas. Daí eu te pergunto, o que está passando na cabeça da CBF marcar um jogo no sábado às 21 horas? É brincadeira, né? Pela 19ª rodada, Fortaleza e Fluminense, é Rogério Ceni versus Odair. E vamos para o pré-jogo, que o Fortaleza é o 8º colocado com 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O último jogo no Brasileirão do Fortaleza foi uma vitória em cima do Palmeiras por 2-0. O Fortaleza está numa levada interessante, são 8 partidas invicto, com 4 vitórias e 4 empates, bem semelhante à sequência do Fluminense. Tem o retorno do goleiro Felipe Alves, que deve retornar no lugar do goleiro Max. Está regularizado o atacante Bergson, deve ser relacionado para esse jogo, não deve começar jogando, que deve ser o centroavante é o Davi, mas o Bergson foi regularizado, está apto para fazer essa partida contra o Fluminense. Desfalques: receberam o 3º cartão amarelo no último jogo, foi o Paulão e o Bruno Melo. Esses dois não pegam o Fluminense, estão suspensos. Assim como o Dodi e o Fred lá do lado do Fluminense, mas a gente vai chegar no Fluminense, tá? Então vamos para a escalação. Felipe Alves no gol, na lateral direito o Gabriel Dias, a dupla de zaga é o Regis Carvalho e o Jackson, que deve entrar no lugar do zagueiro Paulão, e na lateral esquerda o Carlinhos. O meio de campo ele faz uma linha de 4 jogadores, porque ele joga no esquema 4-4-1-1, um esquema bem diferente, então vai Ronald pelo lado esquerdo, Juninho e Felipe no meio, e no lado direito joga o Tinga. Aí, à frente dessa linha de 4 tem o Romarinho, conhecido da gente que jogou pelo Fluminense, e o Davi no comando do ataque. Esse é o time do Rogério Ceni, repito, num 4-4-1-1, um esquema bem diferente. Aí eu fui fazer o retrospecto do jogo, a pesquisa do confronto entre essas duas equipes aí na história do Campeonato Brasileiro. Então tá lá, 17 partidas, 6 vitórias do Fluminense, 5 empates e 6 vitórias do Fortaleza. Então é um confronto muito igual, 6 vitórias para cada um e 5 empates. Agora nós vamos falar do nosso Fluminense, né? Porque o Fluminense aí tem uns retornos e tem umas ausências que podem aí mexer com a cabeça do Odair. O Odair vai ter que pensar bastante como ele vai colocar esse time dentro de campo, jogo fora de casa. Fortaleza é uma equipe complicada, ofensiva, rápida, tem um bom treinador que sabe mexer no jogo, tem uma leitura interessante, faz substituições corretas. Rogério Ceni está se tornando um dos melhores treinadores da nova geração, então o Odair tem que ficar bem esperto. O Fortaleza está invicto no Castelão, nesse Campeonato Brasileiro, boas apresentações lá, muita velocidade, o Fluminense tem que ficar muito esperto para esse jogo. E como todos vocês sabem, o Fluminense é o 4º colocado, está lá no G4 do Brasileirão com 29 pontos, 8 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Está numa sequência de 7 jogos sem perder e com 2 vitórias seguidas, se Deus quiser, arrumando para a 3ª lá em Fortaleza. É a melhor campanha do Fluminense desde 2015, principalmente como mandante. Agora o Fluminense vai jogar fora, aí a história é um pouquinho diferente, mas o Fluminense está nessa sequência interessante aí de 7 jogos sem perder. Campanha muito boa do Fluminense nesse momento no G4, e a expectativa de toda a torcida, da diretoria e dos jogadores é terminar esse primeiro turno, porque esse Fortaleza e Fluminense é o último jogo do primeiro turno, que o Fluminense permaneça aí nesse G4 para emendar já no segundo, entrar no segundo turno, aí já no G4 e manter isso aí e dobrar a meta, hein, Fluminense? Então vamos lá, desfalques. Vamos falar de desfalques. Dodi, 3º cartão amarelo, e o Fred também por 3º cartão amarelo. Nenê, contusão muscular. Então esses são os desfalques do Fluminense para esse jogo contra o Fortaleza.
Quem retorna? O Iago, de contusão, que pode muito bem suprir a ausência do Dodge, como também suprir a ausência do Nenê, ali no meio de campo. E o Digão voltando de suspensão. Mas, se Deus quiser, a escalação não saiu, não está nada definido. Até o momento que eu fiz esse vídeo, não tem a escalação do Fluminense. Pintou uma escalação no GE, mas sempre com aqueles parênteses. Mas pode entrar ciclano, pode entrar fulano, não tem nada definido. Mas eu espero que o Lucas Claro seja mantido na zaga, mesmo com o retorno do Digão. Então vamos lá. Para o lugar do Dodge, que está suspenso, ele tem a opção do Iago, a opção do André e do Yuri. Eu acho que ele deve entrar com o Yuri, que é um jogador de mais poder de marcação, para suprir essa ausência do Dodge nesse sistema defensivo. Já para o lugar do Nenê, também tem bastante opções. Ele tem o Ganso, que é um jogador mais técnico, tem o Araújo, que é de mais intensidade, o Marcos Paulo e o Miguel. O Miguel eu descarto um pouco, porque o Miguel, nem substituições no segundo tempo, o Miguel está entrando. O Miguel é um privilegiado, assiste todos os jogos do Fluminense sentado no banco, sem trabalhar, por escolha do treinador. E já para o lugar do Fred, temos poucas opções. Temos o Felipe Cardoso e o Luca. O Luca, como eu falei, o Luca precisa estrear, seria interessante o Luca fazer esse falso 9 aí, porque a gente sabe que o Luca é jogador de lado de campo. Então vamos para a escalação do Fluminense, a provável escalação do Fluminense, já que o Fluminense tem um retorno interessante, é o Luiz Henrique, jogando pela seleção brasileira, no sábado de manhã, e vai pegar um avião, vai direto para Fortaleza e vai para esse jogo aí, importante para o Fluminense. Então o Fluminense deve contar com o Luiz Henrique no comando de ataque ou pelo lado do campo. Vamos para a provável escalação, sempre frisando, uma provável escalação do Fluminense para essa partida. Muriel no gol, Julião na lateral direita, Nino e Lucas Claro na zaga, na lateral esquerda o Danilo Barcelos. Os dois volantes, Yuri e Hudson. O meia de ligação ali na função do Nenê, quem deve fazer é o Iago, porque está jogando fora de casa, o time do Fortaleza é um time mais intenso, ele deve ir com uma formação mais cautelosa com o Iago ali, formando quase um trio de volantes no meio de campo. Aberto na esquerda, ele deve colocar o Michel Araújo, e aberto na direita o Luiz Henrique, que está vindo da seleção. No comando do ataque, ele deve insistir aí com o jogador da preferência dele, que é o Felipe Cardoso, deve ser o centroavante para essa partida. Esse é o provável time do Odair para essa partida contra o Fortaleza, lá no Castelão, às 21 horas da noite, 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno, e que o Fluminense se mantém aí nesse G4, porque é a expectativa de toda a tricolada. Uma boa campanha e a gente disputar uma Libertadores no próximo ano. Então, felicidades para o Fluminense. Lembrando sempre para vocês que acabou o jogo, acabou o jogo, corre aqui para o canal Tricolada, para nossa live. Acabando o jogo, a gente vai estar aqui, eu, Andréia, trocando aquela ideia, conversando, analisando, se Deus quiser, mais uma vitória do Fluminense para a gente fazer aquela live leve, solta, tranquilinho, com todos os nossos inscritos. Um beijão no coração de todos vocês, deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal e não se esqueça da nossa live neste sábado à noite após o jogo. Um beijão, fique com Deus,